Vamos agora voltar a pensar só nos números positivos, até porque o resto, se a gente entender bem como funcionam os positivos, o resto é fácil. Porque o zero é só o zero, não tem nada demais. E os negativos são igualzinhos aos positivos, só que espelhados para o outro lado da reta dos números reais. Vamos fazer aqui uma tabela. Expoente, mantissa e o resultado. Vamos começar com o expoente zero. O menor valor possível para a mantissa é 1, né? Nesse caso, a gente tem 1 vezes 2 elevado a zero, e isso dá 1. 2 elevado a zero é sempre 1. Então, enquanto o expoente for zero, o resultado vai ser igual à mantissa. O próximo valor possível para a mantissa é 1 mais epsilon. Então, o resultado vai dar 1 mais epsilon. O próximo é 1 mais 2 epsilon. E a gente vai assim até o 1 mais um número enorme vezes epsilon, que é a mesma coisa do que 2 menos epsilon. Então a gente começa vendo que os números representáveis entre 1 e 2 são exatamente os números espaçados de epsilon em epsilon. O próximo expoente é 1. Aqui a gente vai ter a mantissa continua variando igualzinho, 1 mais epsilon, 1 mais 2 epsilon, até o 2 menos epsilon. Só que agora a mantissa vai multiplicar por 2, que é 2 elevado a 1. Então aqui fica 2, depois 2 mais 2 epsilon, 2 mais 4 epsilon, até 4 menos 2 epsilon. Então a gente vê que entre o 2 e o 4, os números são igualmente espaçados, só que o espaçamento agora é de 2 epsilon em 2 epsilon. Quando o expoente for 2, a mantissa sempre vai de 1 até 2 menos epsilon, andando de epsilon em epsilon. E o resultado agora, a gente vai multiplicar cada intervalozinho de epsilon em epsilon por 2 ao quadrado, ou seja, 4. Então os números vão andar de 4 epsilon em 4 epsilon. O mesmo vale para expoente negativo. Quando o expoente for menos 1, a mantissa vai variar de 1 até 2 menos epsilon. E a gente vai multiplicar isso por meio. Então vai ficar meio mais epsilon sobre 2. Vai andando de epsilon sobre 2 em epsilon sobre 2 até chegar no 1 menos epsilon sobre 2. A conclusão é que em cada intervalo entre duas potências de 2, a gente tem n números representáveis igualmente espaçados. Só que esse espaçamento vai dobrando à medida que a gente passa para o intervalo seguinte, ou caindo pela metade à medida que a gente passa para o intervalo anterior. A consequência disso é que se a gente escolher qualquer número real x dentro daquele intervalo definido pelo padrão, que vai de 2 na menos 1022 até 2 na 1023, qualquer número real aqui, não necessariamente representável. Qualquer que seja o x aqui, se a gente chama de FL de x o número representável mais próximo de x, então o erro relativo que a gente comete ao tentar aproximar o x por um número representável vai ser, no máximo, o epsilon da máquina. Como esse epsilon em base decimal é aproximadamente uns 2,2 vezes 10 na menos 16, isso quer dizer que se a gente pegar qualquer número real nesse intervalo aqui, a gente vai conseguir aproximar esse número por um número representável com precisão de umas 16 casas decimais. Para a gente terminar esse vídeo com umas coisinhas para a gente pensar,
eu sugiro que você pense com calma nessa fórmula aqui, em por que é verdade que todo número real x que não fuja desse intervalo pode ser aproximado por um número representável, que é o representável mais próximo do x, de forma a cometer um erro relativo que sempre seja no máximo epsilon. Se você pensar com bastante cuidado nesse problema, talvez você inclusive descubra que na verdade esse erro nunca passa de epsilon sobre 2. O último exercício é pensar no seguinte: esse aqui é o intervalo dos floats positivos. O padrão de precisão dupla especifica que para representar cada número desses aqui sejam usados 64 bits. Especificamente são 11 bits no expoente, 52 bits na mantissa e 1 bit no sinal. E usando 64 bits, a gente consegue representar números nessa faixa de valores aqui. Quando a gente viu representação de números inteiros, a gente viu que os números inteiros positivos, que podem ser representados com 64 bits, estão entre 1 e 2 elevado a 64 menos 1. E a coisa a se pensar é da onde que está saindo essa discrepância. Por que o valor aqui de cima é muito mais alto do que o valor aqui de baixo? Considerando que a gente está usando a mesma quantidade de bits para representar cada um dos tipos numéricos, e esse valor aqui não representa só números inteiros, ele representa números inteiros e mais um monte de números entre cada inteiro. E, portanto, ele deveria esgotar a quantidade de números que ele consegue representar muito mais rápido do que os inteiros. Mas, aparentemente, ele demora muito mais para esgotar. Ele consegue ir muito mais longe. Então, a pergunta é por quê? O que está acontecendo aqui?